É um prazer muito grande poder me dirigir às irmãs neste congresso e gostaria de agradecer a oportunidade às irmãs Celeste e Lilian, coordenadoras e vice-coordenadoras da MCM, também ao pastor Éber, o pastor da Igreja Batista Sinai, a irmã Karine, minha grande amiga, porque eu tenho um carinho muito grande. Então eu agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntas hoje e de podermos compartilhar algumas das verdades da Palavra de Deus, baseadas na vida de alguns personagens da Bíblia. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre como sermos fortalecidas em Deus, mas sob a perspectiva da vida de Abigail. E nós temos um relato sobre a vida desta mulher no livro de 1 Samuel, capítulo 25. E eu vou ler resumidamente alguns trechos desta história muito bonita em quem nós vamos nos basear no dia de hoje. E diz o texto: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo e era muito rico. Ele possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes e lhe disse: leve minha mensagem a Nabal em Carmelo e o cumprimentem em meu nome. E digam: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo é que é teu. Sei que estás tosqueando tuas ovelhas. Quando teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não se perdeu nenhuma ovelha que fosse. Pergunte a ele e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós os teus servos e ao filho de Davi o que puderes. E os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Esse texto bíblico é o relato de uma história. Era comum naquela época, quando algum fazendeiro estava tosqueando as suas ovelhas, os fazendeiros vizinhos ficavam ao redor tomando conta para que nenhuma outra ovelha fosse roubada. Isso estava acontecendo com as ovelhas de Davi. E ele então mandou pedir ajuda para Nabal. Abigail e Nabal não formavam um bom par. Nabal dificilmente poderia ter escolhido uma esposa melhor. Já Abigail dificilmente poderia ter se casado com um homem pior. Diz a Bíblia que Nabal era duro e mau nas suas práticas. Por ser tirano e beberrão, muitas pessoas o temiam e não gostavam dele. Abigail era bem diferente de Nabal. O nome dela significa meu pai se fez alegre. Muitos pais se orgulham de ter uma filha bonita, mas um pai sensato se alegra ainda mais por ver a beleza interior da sua filha. Alguns hoje talvez perguntem por que uma jovem tão bonita, tão inteligente, se casou com um homem tão imprestável. Muitos casamentos nos tempos bíblicos eram arranjados. E mesmo que o casamento não fosse arranjado, dava-se muito valor à aprovação dos pais. Será que os pais da Abigail aprovaram esse casamento, impressionados com a riqueza de Nabal? Será que eram pobres e por isso se sentiram pressionados? Seja como for, o dinheiro de Nabal não fez dele um bom marido. E analisando, estudando a vida desta mulher, vamos ver que Abigail, por ser uma mulher fortalecida em Deus, ela era corajosa. Essa é a primeira marca que desejamos destacar na vida de Abigail.
A definição de coragem nos diz que é a habilidade de enfrentar a fase difícil da vida, o desamor na família, a discórdia. Coragem é fazer o bem que se tem para fazer. Para Abigail, o perigo se aproximou, quando um mensageiro trouxe a ela a mensagem de que ele tinha comunicado primeiramente ao seu patrão, o Nabal, de que Davi tinha precisado de ajuda e algo precisava ser feito. Tudo isso começou com Nabal. Como sempre, ele havia agido de modo cruel e insolente. Só que desta vez, Nabal tinha insultado o homem errado. Ele insultou o estimado comandante de um grupo leal de guerreiros bem treinados. Um dos jovens trabalhadores de Nabal, talvez um pastor de ovelhas, ele procurou Abigail, acreditando que ela pensaria em um plano para salvá-los. Mas o que uma única mulher poderia fazer contra um exército, especialmente no contexto cultural da época em que vivia? Mas ela não se intimidou, ela agiu com coragem, ela pensou antes de agir. E ação é a palavra. A mulher que teme ao Senhor age e não apenas pensa. O que muda a nossa vida, de fato, são as ações que nós tomamos, são as ações coerentes, corajosas, que venham de Deus, são as decisões que tomamos. Nós somos o fruto das nossas decisões, e nós não somos o que dizemos, nós somos o que fazemos. E hoje nós queremos destacar algumas coisas que a corajosa Abigail fez. Além de coragem, esta mulher agiu com discrição. Discrição é a característica de quem não tem a intenção de chamar atenção. É a competência daquele que sabe discernir o certo e o errado, que tem discernimento. É característica daquele que é recatado. E é a qualidade de alguém que não deleta os segredos alheios. Pois bem, Abigail ouviu o relato do jovem do seu empregado e tomou ciência mais uma vez da imprudência do seu marido. Mais uma das muitas em que ela possivelmente, ao longo da sua vida, tenha vivenciado. Entendeu que devia dar muito trabalho alimentar todos aqueles homens no ermo. Os homens que deveriam dar cobertura, a cobertura que Davi tinha pedido. Davi enviou 10 mensageiros a Nabal, pedindo ajuda. Davi escolheu o momento certo. Era a época certa e festiva da tosquia. E era comum fazer banquetes e demonstrar generosidade, demonstrar solidariedade. Davi escolheu bem as palavras que usou e usou termos respeitosos. Ele até se referiu a si mesmo como teu filho Davi, talvez reconhecendo respeitosamente o fato de Nabal ser mais velho. Mas quando Davi pediu respeitosamente a Nabal que enviasse seus homens e que ajudassem na tosquia, Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que eu nem sei de onde vêm? Uma resposta afrontosa diante de um pedido generoso. Em certo sentido, já vimos Abigail dar o primeiro passo para corrigir essa situação terrível. Ao contrário do seu marido Nabal, ela estava disposta a ouvir. Ela ouviu o servo dela conversar,
ela ouviu o servo dela entregar a mensagem que trouxe. E o servo disse a ela: Nabal é um homem demasiadamente imprestável para se falar com ele. Ele já tinha falado com seu senhor, que tinha dado uma resposta grosseira e perigosa para um comandante. Infelizmente, a importância que Nabal dava a si mesmo fazia com que ele não quisesse ouvir. Essa arrogância também é muito comum hoje. Mas aquele jovem, ele sabia que a sua patroa era diferente, que ela era uma mulher em quem ele podia confiar. Com certeza ele já tinha presenciado Abigail trabalhando e tomando atitudes e consertando outras situações constrangedoras que Nabal tinha criado. Eu imagino que este jovem mensageiro, empregado de Nabal e Abigail, era alguém que ao longo do tempo observava Abigail e descobriu nela qualidades excelentes de uma mulher, ao ponto de, numa situação conflituosa e muito perigosa, ele não hesitou em procurar a sua ajuda. Quantas vezes no dia a dia nós nos permitimos ser interrompidas? E às vezes por pessoas muito próximas de nós, por nossos filhos, por nosso próprio esposo. Às vezes não conseguimos completar uma frase e os comportamentos são consentidos. As pessoas são conosco e o que nós permitimos que elas sejam. Eu não posso impedir a ação de uma pessoa sobre a minha vida. Eu não posso escolher o que uma pessoa faz a favor de mim ou contra mim. Mas eu posso escolher o que eu faço com o que fazem comigo. Se alguém me trata com falta de respeito, eu não tenho culpa disso. Mas o que eu faço com essa falta de respeito a mim mesma é uma escolha, é uma reação que eu posso decidir quando fazer. Quantas situações não se resolvem na nossa vida, e eu imagino que muitas mulheres casadas ou homens possam estar me ouvindo neste momento, e vamos usar como exemplo a relação conjugal. Quantos problemas não se resolvem na nossa vida porque nós não nos comunicamos adequadamente? Pesquisas em psicologia nos dizem que 80% dos nossos problemas conjugais são resolvidos quando nós aprendemos a nos comunicar. Não há como resolver conflitos sem ouvir e sem falar, sem exercer o respeito e sem permitir que não hajam comigo com desrespeito. E eu imagino que esse jovem pastor de ovelhas, empregado de Abigail e Nabal, tenha observado atentamente ao longo dos anos o comportamento de Abigail e sabia que a sensatez morava com aquela mulher. Nós já vimos que ela foi corajosa, nós já vimos que ela foi discreta e agora vamos aprender com a sensatez dessa mulher. Sensatez é a capacidade ou particularidade do sensato que é equilibrado ou age com bom senso. Maneira ponderada de abordar um assunto vulnerável ou difícil. Comportamento da pessoa que é discreta, que age com discrição. Abigail não perdeu tempo brigando com seu marido, nem tentando dizer o que ele deveria fazer. Ela sabia que eles estavam numa situação de risco, que o perigo poderia vir sobre a sua casa. Porque quando Davi recebeu a mensagem de Nabal, ele disse que até o amanhecer do dia, ninguém na casa de Nabal, nem a sua família, nem os seus funcionários, ou digamos os seus empregados, amanheceria vivo.
A resposta dura de Nabal causou em Davi também uma resposta muito dura. E Abigail sabia que ela não tinha muito tempo. E ela então agiu rápido. E era uma mulher precavida pelo jeito. Lógico que temos que considerar o número de empregados que ela tinha, mas o estoque de mantimento que ela tinha na sua casa era farto. E ela tomou grande parte dos mantimentos que ela tinha em casa para ela, para sua família e para os seus empregados. E ela colocou em cima do lombo dos animais e mandou que os empregados seguissem à frente. E ela disse: eu seguirei atrás de vocês. Ela assumiu a responsabilidade pelo que tinha acontecido e resolveu pedir perdão a Davi. E se a gente for lá no texto, o texto é longo, mas o texto nos mostra detalhadamente figos em passas, pães caseiros, carne que ela tinha abatido para a própria família, toda a provisão que ela tinha da sua casa, ela resolveu levar para aplacar a ira de Davi e dos seus empregados, a quem o seu marido tinha se recusado a prestar ajuda. Ela mostrou que tinha confiança e ela confiou em si mesma. Eu imagino naquele contexto onde as mulheres não valiam muito e não tomavam iniciativas e raramente eram líderes, e Abigail se propõe a ir com o número dos seus funcionários, a ir ao encontro de Davi e o seu exército, decidida a resolver aquela questão. E o texto nos diz que ela também indicou, quando ela encontrou com Davi, a Bíblia diz que ela se prostrou em terra e ela disse a Davi: eu peço perdão pelo meu marido. Nabal é o seu nome, ele é um bobo. E ela então pediu o favor de Davi e usou uma frase muito interessante que possivelmente tenha lembrado a Davi de algo muito sério. Ela disse: Deus certamente te comissionará como líder de Israel. E aí alertou Davi: você vai carregar nas costas todas essas mortes por um homem que não vale a pena, por uma situação que não valesse a pena. Além disso, pediu que Davi não fizesse nada que pudesse trazer culpa de sangue, porque mais tarde, por causa de uma vacilação sua, e ela estava se referindo agora ao seu estado de consciência perturbada. Mas ela tocou o coração de Davi de modo gentil e tocante. Quando o Senhor, e o texto bíblico diz o seguinte sobre a palavra de Abigail: quando o Senhor tiver feito ao meu senhor Davi todo o bem que prometeu e tiver te nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça contra as próprias mãos. E quando o Senhor tiver te abençoado, lembra-te da tua serva. Ela pediu: quando tudo isso passar, e quando o Senhor tiver te abençoado, lembra-te da tua serva. E nós podemos interpretar esse pedido como um pedido de socorro, de alguém que vivia oprimida, de uma mulher que vivia sob violência, de uma mulher que vivia sob os domínios de um homem opressor. E ela pediu socorro a Davi: quando tudo isso estiver passado, lembra-se da tua serva. Davi deve ter se encantado com as palavras de Abigail, porque ele respondeu: bendito seja o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, e eu escutei as tuas palavras. Quando Davi repetiu isso, eu escutei as suas palavras, eu consigo imaginar o alívio no coração da Abigail. A guerra havia cessado.
A sua postura tinha salvado toda a sua família, tinha salvado todos os seus empregados, porque com certeza Davi se encantou com aquela mulher tão inteligente, tão corajosa, tão discreta e tão sensata. E ela mostrou a Davi que não valia a pena guerrear com um homem cujo nome significava bobo. E ela disse a Davi: tal como o seu nome, assim ele é. E eu me pergunto, irmãs e irmãos, qual tem sido o nosso momento com os Nabais das nossas igrejas, da nossa casa e do nosso trabalho? E eu me dirijo agora especialmente àquelas mulheres que são constantemente maltratadas, muitas vezes pelos seus próprios maridos. Mulheres que sofrem violência de todas as formas, que sofrem violência física, que sofrem violência verbal, que sofrem violência psicológica. Talvez alguns estejam chocados com a minha palavra, mas as estatísticas sobre violência contra a mulher no Brasil mostram que 45% dos agressores se dizem evangélicos. Estão mais próximos do que imaginamos. Eu posso dizer com certeza que muitas mulheres que estão me ouvindo nesse momento passam por momentos como este. Sofrem violência física, violência verbal, violência psicológica. E agora um recado para todas nós mulheres. Fala-se muito hoje sobre o empoderamento feminino. E eu quero encorajar você a empoderar a sua amiga mais próxima. Aquela amiga que convive com você, que talvez conviva na igreja com você, no seu trabalho, que seja a sua vizinha. Aquela amiga que você sabe que sofre violência, aquela amiga que você sabe que já foi estuprada, a vizinha que você conhece que é humilhada todos os dias. Nós precisamos mostrar a cada uma os seus direitos, o seu valor, ajudar e denunciar. Violência não é algo que se negocie. E quando Abigail disse, lembra-te da tua serva, para aquele tempo, ela não tinha delegacia da mulher, ela não tinha alguém denunciar, mas quando ela encontrou alguém com poder que lhe pareceu sensato, ela pediu socorro. Violência, eu repito, violência não é algo que se negocie. Assédio moral, assédio sexual, desigualdades. Nós precisamos ajudar quem está perto de nós. Aquela amiga, aquela pessoa que nós conhecemos. Nós precisamos ajudá-la a sair dessa situação de violência. Isso para mim é um empoderamento feminino. Eu não consigo alcançar todas as mulheres do mundo. Mas se eu alcançar a minha vizinha que sofre violência, e ela mudar de vida, e ela vai ajudar outra, que vai ajudar outra, que vai ajudar outra. E se nós usarmos os canais que nós temos em nossas igrejas, a MCM é um poderoso exército que nós temos no combate à violência feminina, à humilhação feminina. Nós precisamos sim ser mulheres segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia e o próprio Jesus nunca nos colocou em posição de desigualdade. Muito pelo contrário. Jesus nos deu um lugar de honra quando escolheu Maria para gerar o nosso Salvador. E nós precisamos dar as mãos umas às outras, olharmos para a vida de Abigail, tirarmos as lições que nós podemos para que nós saiamos das situações de desigualdade. Eu presto muita atenção como a dona de casa diz assim, o meu marido me ajuda, ele lava a louça. Então olhe para você, minha irmã, que talvez você esteja sobrecarregada, talvez você se sinta oprimida, talvez você seja alguém que sofra violência
contra a mulher. Talvez você conheça alguém que esteja passando por esse momento. Abigail nos mostra uma perspectiva de vida nova. Algum tempo depois desse acontecimento, Nabal morreu. E quando Davi soube que Nabal morreu, ele mandou buscar Abigail e a tornou sua mulher. E Abigail, de uma mulher que sofria violência e oprimida, ela se tornou a mulher de um rei. Porque ela acreditou em si mesma. Porque ela olhou para dentro de si mesma e ela era com certeza ciente das qualidades que ela tinha. As suas qualidades eram visíveis e sentidas ao ponto dos seus funcionários procurarem a ajuda dela numa situação de perigo. Deus precisa sim de mulheres sensatas, que saibam o que falar, quando falar, com quem falar, na hora em que deve falar. E Deus ama mulheres corajosas, discretas e sensatas, mas que tomam iniciativa contra a maldade dos homens contra nós. Deus precisa de mulheres que busquem a santidade e não os holofotes. Quando Abigail disse, vão na frente, eu sigo atrás. Ela estava em busca de solução e não em busca de uma posição. Não sofra sozinha, minha amiga. Compartilhe, procure ajuda, denuncie, se proteja, se conheça. Não esqueça que o próprio Jesus nos tratou com igualdade, com dignidade. Vamos fortalecer umas às outras em nossas fragilidades e perigos, lembrando que Abigail, num tempo de tanta opressão, foi uma mulher que ousou dar um novo destino à sua vida. E ela o teve. Há esperança para as mazelas e sofrimento que muitas mulheres estão vivendo. Se não sofrermos sozinhas e confiarmos que Deus pode, nós poderemos mudar as nossas vidas, podemos mudar a vida de outras mulheres. Mas nós precisamos ter consciência de quem somos, nós precisamos buscar o autoconhecimento, nós precisamos conhecer melhor a Bíblia. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós conhecemos de nós mesmas, porque a Bíblia diz que nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço sobre mim mesma. Então, minha irmã, nós precisamos buscar dentro de nós a coragem, buscar a ousadia, buscar a discrição, buscar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o que Deus tem para cada uma de nós é sempre, sempre o melhor. Que este exemplo de Abigail nos ajude a ter uma nova perspectiva de vida, sabendo que Deus quer o melhor para cada uma, mas que nós precisamos agir. Talvez muitas de vocês que estejam me ouvindo agora precisem de alguma ação. Talvez a sua primeira ação seja compartilhar com alguém o que você está sofrendo. Se você não tem coragem ainda para buscar ajuda, procure alguém que possa te ajudar, mas procure ajuda. Nunca se esquecendo que nós somos filhas do Deus Altíssimo, que Deus não nos criou para situações tristes, de violência e de humilhação, mas que Deus nos criou para a honra, para a glória do seu nome e para que tenhamos uma vida abundante. Que Deus abençoe a cada uma de nós e muito obrigada pela oportunidade de estar com as irmãs nesse dia.